Tá. curioso. Sila, a gente vê muito. Acontece muito aqui no Rio Grande do Sul, algumas viradas, vitória de outsiders. Eu queria ouvir de ti esse comportamento de que tem dois concorrendo, e aparece um terceiro, ele surge. Isso é comum, o público, o eleitorado, ou enfim, quando surge um produto ou um candidato e derruba essa preferência que aparentemente parecia ser a disputa, a preferência por parte das pessoas? Olha, o que acontece é assim, as pessoas costumam, a gente tem 2 turnos na eleição no Uhum. Brasil, né? Então, as pessoas costumam votar muito pela rejeição, né? Então, eu decido em quem eu vou votar ali no final do primeiro turno, baseado na minha compreensão de quem vai ter maior capacidade de vencer aquele que eu não quero que ganhe, né? Então, Tá. vou dar um exemplo aqui do que aconteceu justamente em 18, né? A gente tinha o Geraldo Alckmin, que era um candidato muito forte inicialmente, com uma rede grande de partidos, muito horário de TV, conhecimento, e veio o Bolsonaro por fora. No final ali do primeiro turno, as pessoas concluíram que o Bolsonaro estava mais apto para vencer o PT no segundo turno, e acabou indo o Bolsonaro para o segundo turno. Aconteceu a mesma coisa com a Marina e o Aécio versus Dilma, né? Então, o eleitor, ele faz esse tipo de raciocínio, sim. Esse ano, para 26, está muito aberto, a gente não sabe quem vão ser os candidatos, né? O campo da direita ainda está bastante aberto mesmo, né? Não tem um candidato óbvio. Então, pode, sim, surgir um outsider enfim, entre os nomes. Agora, o fato de ter muitos nomes, né? No campo da esquerda, a gente tem um nome definido, é uma reeleição, é o presidente Lula. No campo da direita, a gente teve, por exemplo, a eleição no Chile, agora, em que tiveram muitos candidatos no campo da direita, que era o campo da oposição, concorrendo. E isso não obrigatoriamente foi ruim para esse campo, do ponto de vista eleitoral. Não é? Porque, enfim, tem um debate ali, mas quando se vai para o segundo turno, os eleitores se aglutinam em torno desse que foi para o segundo turno, que vai disputar com aquele que eles não querem que ganhe, como eu falei, né? E no Brasil, para essa eleição de 26, a nossa. Enfim, o que a gente tem acreditado e trabalhado muito aqui, a gente acredita muito em olhar para um público que é de 3% apenas do eleitorado, que é um público que decide eleição no Brasil, tem decidido, né? Então, é um público bem específico ali, é um público que é um eleitor que mora nas periferias das grandes cidades, é um eleitor muito menos polarizado e politizado, são muitas mulheres nesses 3%, pequenos empreendedores. Então, aqui no IDEA, a gente está estudando muito os 3% para ver como que eles vão se comportar, visto que a eleição, a princípio, não é como é uma eleição, né, binária desde a redemocratização, né, e o país cada vez mais dividido, pode vir a acontecer de novo uma eleição voto a voto ali até o último minuto. Então, é importante olhar esse público que não se diz de um lado nem do outro. Sila, e quando tu fala, né, nesse percentual, isto para vocês é surpresa? Esse número é esse mesmo? Ele é pequeno? Ele é o que é? E será que se a eleição não fosse obrigatória, né? Será que o número de votantes seria o mesmo? Olha, você tocou num ponto que é fundamental para a gente, que é o outro dado que a gente olha muito aqui, que é o dado da abstenção. Né? E aí volta até para a credibilidade dos institutos de pesquisa, né? Porque a pesquisa que é mais acertada é a de boca de urna. Por quê? Porque eu não tenho mais eleitor indeciso e eu já sei quem apareceu para votar. Só que no Brasil essa pesquisa não é mais feita desde que os resultados começaram a sair já às 5 da tarde. Então não faz sentido investir numa pesquisa de boca de urna, já que você já vai ter o resultado. Sim. Então, o que ocorre? A gente tem um nível de abstenção no Brasil de cerca de 20% do eleitorado. E essa abstenção
ela é tradicionalmente de baixa renda. Então, uma abstenção de baixa renda, ela tende a prejudicar o PT, né, os partidos de esquerda, no caso do Brasil, o PT, porque esse é o eleitor que menos aparece para votar, ou seja, o eleitor não escolarizado, o eleitor que tem menos condições. Então, por isso mesmo que muitas vezes a gente vê alguns analistas achando que a eleição vai acabar em favor do PT no primeiro turno e o PT acaba indo para o segundo turno justamente por conta da abstenção. Então, esse é um outro dado que a gente olha muito de perto aqui, e que tem a ver muito com a sua pergunta e que é importantíssimo a gente olhar. Com relação aos 3%, é assim, a última eleição foi apertada, o governo, né, a gente tem visto aí que a avaliação do governo tem melhorado os índices, né, a impressão, né, dos índices econômicos. No entanto, a pergunta que a gente mais usa aqui no Instituto é se o presidente merece ou não merece continuar. Porque, assim, tão longe da eleição, as pessoas ainda não são capazes, né, de se decidirem, até porque elas não sabem quem são os candidatos. Então, quando eu faço a pergunta espontânea, vem Lula e Bolsonaro, que é quem as pessoas lembram, né? Acham que podem ser candidatos, sendo que Bolsonaro não será, né? Então está muito longe, mas as pessoas são capazes de dizer se elas querem ou não querem continuar com o atual governo. E nesse momento, nos nossos dados, ainda tem mais gente que não quer continuar com o governo do que quer. E aí eu vou chegar nos 3%, que é o seguinte: o governo teria que ter capacidade de atrair eleitores da oposição, né? Eleitores que votaram em Bolsonaro na última eleição, e isso não está se materializando até agora. É verdade que no ano eleitoral sempre o incumbente ele melhora, né? Porque ele mostra a que veio, o que fez, ele tem mais exposição, sempre o incumbente melhora. Mas ainda assim o governo precisa atrair justamente quem não é só quem, né, só quem votou nele. Da mesma forma, a oposição também não, na minha visão, não consegue ir para uma eleição só contando com o voto antipetista. Ela precisa ter um projeto, ela precisa ter um sonho, ela precisa dizer ao que veio, né? Todos que tentaram com esse discurso só de anti-PT acabaram sendo derrotados.